20 dias de jejum e oração, em busca do avivamento espiritual. Dia 10, precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Não podemos esquecer nem mesmo subestimar o poder de Satanás. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência e sabe como enfraquecer um movimento. Ele não age violentamente e rapidamente, mas penetra pouco a pouco, minando as forças, contaminando a igreja. Desde o começo da igreja, Satanás sempre tenta enfraquecer o movimento de Deus, mas está remando contra a maré, pois nada e ninguém pode impedir que a vontade de Deus seja executada. Nos seus projetos de enfraquecer a igreja, Satanás tem usado de diversas artimanhas, como liderança comprometida com o pecado. Os líderes das igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, etc., devem ser modelos para o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido? Existem pastores que divorciam e casam-se novamente. Alguns pastores com dívidas e o nome sujo no comércio. Pastores escravizados à pornografia e outros vícios. A esta altura, perdem a autoridade espiritual e não têm domínio sobre o pecado. E os membros da igreja seguem no mesmo caminho sem qualquer disciplina, desenfreados na libertinagem, cada vez mais afastados da presença de Deus. Pregação para agradar homens. Para terem a igreja lotada e grandes auditórios, muitos pastores abrem mão de pregar a verdade da palavra de Deus. Não querem ofender pessoas e acabam distorcendo a Bíblia, utilizando palavras que soam suaves aos ouvidos. Ao invés de usar a palavra pecado, usam a palavra erro. Pregam sermões água com açúcar somente para agradar seus ouvintes. Pregam que Deus vai resolver todos os problemas. Oferecem prosperidade e riquezas em troca de ofertas. Como resultado, vemos igrejas sem poder, sem vida e cheias de pecado. Cultos show. Alguns, para atrair mais pessoas, fazem do que deveria ser um culto a Deus um espetáculo teatral. Música de primeira qualidade, mas sem vida espiritual, portanto sem unção. Cenografia teatral com excelente iluminação e efeitos especiais, mas sem poder. O Espírito Santo está triste, esperando os verdadeiros adoradores. Estratégias de marketing. Para manter ou aumentar a frequência nos seus auditórios, pastores e líderes têm buscado estratégias de marketing para atrair as pessoas. A esta altura, perderam totalmente o conceito de ética. Para alguns, vale tudo no propósito de atrair as pessoas. Há igrejas fazendo festa junina, quermesse, bingo, rifa, sorteios igual ao mundo. O pior é que atraem pessoas, mas não têm o poder de transformá-las, como disse Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, 15. Mercadejando a palavra. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, segundo Coríntios 2:17. Quantos pastores e líderes estão trabalhando na Igreja de Cristo com o objetivo de lucro?
claro que o obreiro merece o seu sustento e a igreja deve dar o salário do pastor de forma digna. Mas o pastor tem um chamado e deve depender de Deus para o seu sustento. A igreja tem um cabeça que é Cristo e é todo-poderoso para suprir as necessidades dela. Tolerância ao pecado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Impressionante como em nossas igrejas o pecado está tomando conta de muitos. As bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, sexo fora do casamento têm sido instrumento do inimigo para escravizar membros da igreja e assim enfraquecê-las. O diabo conhece a Bíblia e sabe que o pecado nos afasta de Deus e tira o poder espiritual de nossas vidas. Por isso, ele lança suas redes e anzóis para fisgar os crentes no pecado. Não somente estes pecados mencionados anteriormente, mas quantos crentes vivem sem perdão, em contendas e inimizades. Outros têm o ego tão grande que pensam que são como Deus. Querem mandar em tudo, querem que sua vontade seja feita. Impõem e oprimem pessoas para que suas ideias sejam acatadas. Creio firmemente que o maior desafio e a maior necessidade da Igreja de Cristo hoje é um avivamento espiritual. Motivo de oração: ore para que a Igreja seja a verdadeira noiva de Cristo, sem mancha, santa e irrepreensível. Ore pelos pastores e líderes que vivam uma vida santa como modelo para os seus seguidores. Ore por um derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja.